Algemada no centro de um shopping lotado, cercada por seguranças e um policial que me tratava como criminosa, ouvi dezenas de pessoas cochichando, filmando, julgando. Meu rosto queimava de humilhação enquanto ele gritava para todos ouvirem que eu havia roubado. Mas quando as câmeras de segurança revelaram a verdade, não fui eu quem pediu desculpas. E o que eu fiz depois daquele dia transformou minha maior vergonha na virada mais impactante da minha vida. Se você já passou por uma injustiça que te marcou para sempre, deixe seu like, comente sua história e se inscreva no canal. Porque o que você vai ouvir agora é apenas o começo de como uma acusação falsa pode mudar tudo. Meu nome é Renata Silva, tenho 32 anos, e antes daquele sábado de novembro, eu era apenas mais uma arquiteta tentando sobreviver ao ritmo acelerado de Seattle. A história que vou contar não começa com drama. Começa com algo tão comum que poderia acontecer com qualquer um de vocês. Naquela manhã de sábado, acordei com a sensação de que precisava sair de casa. Seattle estava nublada como sempre, aquele tipo de cinza úmido que gruda na pele e faz tudo parecer pesado. Eu havia passado a semana inteira trancada no escritório, finalizando um projeto de reforma comercial que me consumiu noites de sono e fins de semana inteiros. Meu apartamento em Capitol Hill, pequeno mas aconchegante, parecia uma prisão voluntária. Então decidi fazer algo simples, algo normal: ir ao shopping. O Pacific Place era um daqueles lugares onde você sente que está em outro mundo. Luzes suaves, lojas de grife, o cheiro de café caro misturado com perfumes importados. Eu não era do tipo que gastava fortunas em compras, mas gostava de caminhar por ali, observar as vitrines, sentir que fazia parte de algo maior que minha rotina solitária de planilhas e projetos arquitetônicos. Entrei numa boutique de roupas femininas. Nada extravagante, apenas curiosidade. Passei os dedos por alguns vestidos, peguei uma blusa azul marinho para ver o caimento, devolvi ao cabide. A vendedora me olhou com aquele sorriso profissional que não chega aos olhos. Não liguei. Continuei andando. Foi quando saí da loja que minha vida virou de cabeça para baixo. O alarme disparou. Alto, estridente, cortando o ar como uma sirene de emergência. Congelei na porta, confusa, olhando para trás como se o barulho não tivesse nada a ver comigo. Mas tinha. Porque em segundos, 2 seguranças apareceram do nada, bloqueando minha passagem. A senhora precisa voltar, um deles disse, voz firme, mão já posicionada no meu braço. Eu não entendo, eu disse, coração acelerando. Eu não peguei nada. Ele não respondeu. Apenas me guiou de volta para dentro da loja enquanto pessoas paravam para olhar. Senti meu rosto esquentar. A vendedora surgiu rapidamente, com uma expressão que misturava triunfo e desconforto. Ela estava com uma blusa quando saiu, a vendedora disse, apontando para mim como se eu fosse uma criminosa confessa. Que blusa? Eu não tenho nada. Eu protestei, abrindo minha bolsa. Olha, pode revistar. Mas ninguém me ouviu. Mais seguranças chegaram. As pessoas se aglomeravam. E então, como se o universo quisesse completar minha humilhação, um policial entrou na loja, o rosto sério, a mão no cinto onde a algema pendia. Chame o segurança, ele disse em voz alta, olhando diretamente para mim. Essa ladra vai confessar. Naquele momento, o chão desapareceu debaixo dos meus pés. A sala de segurança do shopping era pequena, sem janelas, com um cheiro de mofo misturado ao café velho que alguém havia esquecido numa mesa de canto. Sentei numa cadeira de plástico duro enquanto o policial ficava de pé, de braços cruzados, me encarando como se eu fosse o pior tipo de pessoa. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Minhas mãos tremiam. Vamos facilitar, ele disse, voz monótona. Você confessa agora, a gente registra e você vai embora com uma multa. Se complicar, vai presa. Eu não roubei nada. Repeti pela 5ª vez, minha voz começando a rachar. Por favor, revisem as câmeras. Vocês vão ver que eu não peguei nada. Ele suspirou como se eu estivesse desperdiçando seu tempo. A vendedora que havia entrado na sala comigo
Cruzou os braços e disse com uma convicção irritante. Eu vi ela colocar algo debaixo do casaco. Eu não estou usando casaco, eu disse, apontando para minha jaqueta leve pendurada na cadeira. O silêncio que se seguiu deveria ter sido meu primeiro sinal de que algo estava errado. Mas em vez de recuar, a vendedora insistiu. Foi rápido, mas eu vi. Outro segurança entrou, um homem mais velho com cabelos grisalhos e uma expressão cansada. Ele trazia um tablet na mão. Vamos ver as imagens, ele disse, finalmente. Eles passaram o vídeo. Eu observava a tela com o coração na garganta. Ali estava eu, entrando na loja, tocando nas roupas, pegando a blusa azul, devolvendo ao cabide. Tudo exatamente como eu havia feito. Nada nas mãos, nada escondido, saindo de mãos vazias. O policial franziu a testa. Espera, volte aí, ele disse ao segurança. A câmera rebobinou. E então, todos nós vimos. Segundos depois que eu saí, outra mulher de cabelos loiros, casaco longo e bolsa grande, passou rapidamente pela mesma prateleira, pegou uma blusa, enfiou debaixo do casaco e saiu pela outra porta da loja. O silêncio na sala foi ensurdecedor. A vendedora empalideceu. O policial soltou um palavrão baixinho. O segurança mais velho coçou a cabeça, constrangido. Eu fiquei sentada, tremendo, não de medo, mas de algo muito pior. Raiva, humilhação, descrença. Foi um erro, o policial disse, já mudando o tom. A senhora está livre para ir. Um erro, repeti, minha voz baixa, perigosamente calma. Você me algemou na frente de dezenas de pessoas. Me chamou de ladra. E agora é só um erro? Ele desviou o olhar. Sentimos muito. Essas coisas acontecem. Levantei devagar, peguei minha bolsa, minha jaqueta. Olhei para cada um deles. Para a vendedora que mentiu. Para o segurança que me arrastou. Para o policial que me humilhou. Enquanto eu caminhava em direção à porta, algo dentro de mim mudou. Não era mais sobre ter sido confundida. Era sobre o que eles tinham feito comigo sem pensar duas vezes. E naquele momento, decidi que desculpas não seriam suficientes. Passei o resto do fim de semana trancada no meu apartamento, revivendo cada segundo daquela humilhação. As imagens não saíam da minha cabeça. Os olhares de nojo das pessoas no shopping. O policial me arrastando como se eu fosse uma criminosa. A vendedora mentindo na minha cara. Cada memória queimava como ácido. Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório e disse que estava doente. Não era mentira. Eu me sentia doente, mas não do corpo. Era algo mais profundo, uma ferida que nenhum remédio poderia curar. Sentei no sofá com meu laptop e comecei a pesquisar. Procurei por prisão indevida, falsa acusação, danos morais. Li dezenas de artigos, fóruns, relatos de pessoas que haviam passado por situações parecidas. E então encontrei o nome de uma advogada especializada em casos de abuso de autoridade e constrangimento público, Doutora Mariana Freitas. Seu site era direto, sem firulas. Casos reais, resultados reais. Liguei na mesma hora. A reunião aconteceu 2 dias depois, num escritório no centro de Seattle, com vista para a Bahia. Doutora Mariana era uma mulher de uns 45 anos, cabelos presos num coque impecável, olhos atentos que não perdiam nenhum detalhe. Ela me ouviu sem interromper enquanto eu contava tudo, cada palavra saindo mais rápida que a anterior, como se eu precisasse colocar tudo para fora antes que perdesse a coragem. Quando terminei, ela se inclinou para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Renata, você não está exagerando, ela disse, e aquelas palavras foram como um bálsamo. O que fizeram com você foi errado em todos os níveis. Prisão sem fundamento, acusação pública, falha no protocolo de segurança. Você tem um caso forte. Mas vai valer a pena? Perguntei, a insegurança vazando na minha voz. Ela sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo.
Vou ser honesta com você. Não vai ser fácil. Eles vão tentar abafar, oferecer acordo, minimizar o ocorrido. Mas se você estiver disposta a levar isso até o fim, eu garanto que sua história vai ser ouvida. Respirei fundo. Eu quero que seja ouvida. Ela acenou com a cabeça e abriu uma pasta. Então vamos começar. Nas semanas seguintes, o processo ganhou forma. Juntamos depoimentos, laudos, cópias das gravações de segurança. Doutora Mariana descobriu algo que me fez perceber que meu caso não era isolado. Nos últimos 3 anos, o Pacific Place havia sido alvo de pelo menos 5 reclamações formais por abordagens agressivas e acusações infundadas, todas abafadas com acordos financeiros e cláusulas de confidencialidade. Quando recebi esses documentos, algo dentro de mim endureceu ainda mais. Não era só sobre mim, era sobre todas as pessoas que foram silenciadas antes de mim. E então doutora Mariana fez algo que mudou tudo. Ela vazou a história para um jornalista investigativo da mídia local. 2 dias depois, meu telefone não parava de tocar. A matéria explodiu. Mulher inocente algemada em shopping de luxo após erro grotesco de segurança. O título estava em todos os portais de notícias locais. Meu nome não aparecia, mas minha história sim, detalhada, crua, impossível de ignorar. As redes sociais pegaram fogo. Hashtags começaram a pipocar. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias de terem sido injustamente acusadas em lojas, shoppings, supermercados. Os comentários eram uma mistura de indignação, apoio e, inevitavelmente, alguns que diziam que eu estava exagerando. Mas a maioria esmagadora estava do meu lado. O shopping tentou controlar o dano. Emitiu uma nota oficial dizendo que estava revisando seus protocolos internos e que lamentava profundamente o ocorrido. Palavras vazias, cuidadosamente escolhidas por algum assessor de imprensa pago para apagar incêndios. Mas eu não queria uma nota oficial. Eu queria justiça. A audiência foi marcada para uma terça-feira fria de janeiro. Cheguei ao tribunal cedo, vestindo um terno cinza que havia comprado especialmente para a ocasião. Precisava parecer séria, profissional, alguém que não podia ser facilmente descartada. Doutora Mariana estava ao meu lado, confiante como sempre. Do outro lado da sala, os advogados do shopping chegaram em bando, todos de ternos caros e expressões entediadas, como se aquilo fosse apenas mais um incômodo em suas agendas lotadas. O juiz entrou e a sala ficou em silêncio. A sessão começou. Os advogados do shopping tentaram minimizar tudo. Alegaram que foi um mal-entendido, um erro humano compreensível, que nenhum dano real havia sido causado. Eles até tiveram a audácia de sugerir que eu estava buscando ganho financeiro fácil. Doutora Mariana destruiu cada argumento com precisão cirúrgica. Apresentou as gravações, os depoimentos, os documentos que comprovavam o histórico problemático do shopping. E então chegou minha vez de falar. Sentei no banco das testemunhas, mãos tremendo levemente. Olhei para o juiz, para os advogados, para as poucas pessoas que haviam vindo assistir. Contei minha história. Não omiti nada. A humilhação, o medo, as noites sem dormir, a sensação de ter sido tratada como lixo por pessoas que nem sequer me conheciam. Quando terminei, o silêncio na sala era pesado. O juiz se inclinou para frente, ajustou os óculos e disse algo que eu jamais vou esquecer. Ninguém deveria passar por isso. A confiança pública em estabelecimentos comerciais depende de que os cidadãos sejam tratados com dignidade e respeito. 2 dias depois, recebi a ligação. Eu havia vencido. Não apenas em termos de compensação financeira, mas em algo muito maior. O shopping foi obrigado a revisar completamente seus protocolos de segurança, implementar treinamento obrigatório para funcionários sobre abordagem adequada e emitir um pedido público de desculpas. Mas a verdadeira vitória veio depois, quando uma repórter me ligou perguntando se eu toparia palestrar sobre direitos civis e abuso de autoridade. Foi aí que percebi. Minha humilhação havia se transformado em propósito. Os meses que se seguiram ao veredicto foram diferentes de tudo que eu havia vivido antes. A Renata, que entrou naquele shopping em novembro,
não era mais a mesma que saiu do tribunal em janeiro. Algo fundamental havia mudado, e não era apenas a conta bancária mais cheia ou a satisfação de ter vencido. Era a certeza de que minha voz importava. Comecei a receber convites. Primeiro foi uma palestra pequena, numa universidade local, sobre direitos do consumidor e como se proteger de abuso de autoridade. Eu estava nervosa, as mãos suando enquanto segurava o microfone. Mas quando comecei a falar, quando vi os rostos atentos das pessoas na plateia, muitas delas acenando em reconhecimento, como se estivessem relembrando suas próprias experiências, percebi que havia encontrado algo que nunca soube que estava procurando. Propósito. Meu trabalho como arquiteta continuou, mas, paralelamente, comecei a construir algo novo. Virei consultora voluntária para organizações de direitos civis, ajudando pessoas que haviam passado por situações semelhantes à minha. Treinei equipes de segurança em diversos estabelecimentos comerciais sobre abordagem respeitosa e protocolos adequados. Dei entrevistas, escrevi artigos, compartilhei minha história sempre que alguém precisava ouvir que era possível se levantar depois de ser derrubado injustamente. Uma tarde, enquanto tomava café no mesmo distrito onde fica o Pacific Place, recebi uma mensagem no LinkedIn. Era de uma mulher chamada Sofia. Ela havia sido acusada de roubo num supermercado 3 anos antes. Aceitou um acordo de silêncio porque estava aterrorizada e envergonhada. Depois de ler sobre meu caso, ela queria saber se ainda dava tempo de fazer algo. Liguei para a doutora Mariana. Ela atendeu no segundo toque, e quando contei sobre Sofia, não hesitou. Diga a ela que ainda dá tempo. Sempre dá tempo de buscar justiça. Hoje, quando olho para trás, para aquele sábado cinzento de novembro, não sinto mais apenas raiva ou humilhação. Sinto gratidão estranha, inesperada, quase contraditória. Porque aquela acusação falsa, por mais dolorosa que tenha sido, me mostrou quem eu realmente era. Não a mulher que aceita injustiças calada. Não a pessoa que engole humilhação para evitar conflito. Sou a mulher que luta, que se levanta, que transforma dor em propósito. E se tem uma coisa que aprendi, é que sua maior vergonha pode se tornar sua maior força, desde que você tenha coragem de não deixá-la te definir. Então eu pergunto a você que está me ouvindo agora. Você já passou por uma injustiça pública? Já foi acusado de algo que não fez? Como reagiu? Conte sua história nos comentários. Quero saber que não estou sozinha nisso, e você também não está. Se essa história mexeu com você, se de alguma forma ressoou com algo que você viveu ou testemunhou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Sua história importa. Sua voz importa. E não vá embora ainda. O próximo vídeo recomendado traz outra história real que vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre justiça e superação. Obrigada por me ouvir. Até a próxima!